Olá, este é meu sinal na comunidade surda e eu me chamo Daniele. Eu sou pedagoga com especialização em educação especial, mestrado em educação e doutorado também em educação. As minhas pesquisas de mestrado e doutorado são relacionadas à educação de surdos, na qual eu tenho uma experiência de 18 anos de trabalho como intérprete educacional na escola inclusiva e também como professora da sala de recursos, da área da surdez. Atualmente trabalho no CAS Guarapuava. Hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o que é a sala de recursos da surdez e algumas possibilidades de trabalho nesta sala com os alunos surdos, que é uma atividade complementar à sua escolarização. O trabalho na sala de recurso, ela tem algo que é muito específico inicialmente. A gente pode ter 2 profissionais atuando nessa sala, professor ouvinte bilíngue, e isso é importante, a questão dele ser bilíngue, porque a sala de recurso necessita disso, ele precisa comprovar que é especialista em educação especial e também que é fluente em língua de sinais. Isso é importante, porque a língua de sinais é a língua utilizada principalmente na sala de recurso, com os alunos surdos, com as crianças e adolescentes. Ela é a primeira língua desse espaço. Por isso, a figura do outro profissional, o professor surdo, também é relevante. Ele também precisa ser bilíngue, precisa ter a especialização em educação especial. E esses profissionais trabalham na sala de recurso, são professores que articulam as suas atividades, não trabalham de modo isolado, mas sim de forma complementar. O professor surdo vai trabalhar as questões relacionadas à língua de sinais e o professor ouvinte trabalhar a questão da língua portuguesa, a escrita. No entanto, esses 2 professores, eles criam estratégias em conjunto para intercruzar esse trabalho, fazer isso de modo colaborativo. Isso é essencial na sala de recurso, para que esses 2 profissionais trabalhem colaborativamente. O mesmo precisa ser feito com os professores das disciplinas, esse trabalho colaborativo. A sala de recurso não pode ser um lugar isolado na escola, precisa ser articulado com todos da escola, para assim ser um trabalho complementar com o aluno surdo. Essa questão do trabalho colaborativo com toda a equipe é essencial. Todos participam desse processo. Se não há esse processo de colaboração nesse trabalho, a questão da aprendizagem e desenvolvimento do aluno surdo pode ser prejudicada. Os professores da sala de recurso, eles podem passar informações para os professores ouvintes, como é esse trabalho, metodologias mais visuais para enriquecer a dinâmica da sala de aula no ensino comum. Passar informações sobre os níveis linguísticos dos alunos, tanto em língua portuguesa quanto em Libras. E como que os professores da sala de recursos sabem esses níveis linguísticos? Porque inicialmente, ao ingressar na sala de recurso, os professores fazem um levantamento, né, uma análise de como é esse nível linguístico em português, né, e em Libras. O português é importante porque ele perpassa todas as disciplinas. O foco é a língua portuguesa como segunda língua na sala de recurso e também a língua de sinais. Aprofundar questão de vocabulário e a língua de sinais do aluno surdo também. A maioria dos alunos surdos acaba tendo contato apenas com a língua de sinais na escola. Então, esse momento de aprender língua de sinais, de aprofundar os conhecimentos em Libras é importante para ele. Também a gente precisa pensar que a sala de recurso é um lugar para se criar material didático voltado à aquisição, ao aprendizado da língua de sinais, para aprofundar as questões também relacionadas
ao conhecimento matemático e a língua portuguesa, que é um dos principais focos, né? O português e a Libras na sala de recurso. Como que é possível desenvolver esse trabalho articulado, né, com as demais disciplinas, com os professores, essa conversa que é importante entre os profissionais que trabalham com o aluno surdo, esse trabalho colaborativo. É imprescindível que haja sempre esse contato. Isso melhora realmente o desempenho do aluno e as atividades que vão ser trabalhadas na sala de recurso. Eu quero trazer para vocês duas possibilidades de atividades, de materiais que a gente pode usar na sala de recurso. O trabalho do professor ouvinte e do professor surdo não são separados. Eu quero dar um exemplo de um material que a gente pode utilizar com o foco para trabalhar a língua de sinais, e o mesmo material a gente pode utilizar para criar uma estratégia para trabalhar atividades com foco em língua portuguesa. Esse material aqui pode ser utilizado no ensino fundamental, e você pode escolher categorias de itens. Por exemplo, o que nós encontramos no supermercado foi o que nós usamos aqui. Esses itens, né, que nós encontramos no supermercado, então você tem as imagens, você tem a configuração de mão e o sinal. Você pode criar uma disputa entre os alunos, primeiro explicar as regras, que, por exemplo, tem que girar a roleta, escolher uma imagem e colocar no local indicado. Cola ali. Depois, precisa procurar qual o sinal referente a essa imagem. E por último, a configuração de mão, que é referente àquele sinal. Dá para explorar de várias maneiras, explorar as configurações de mão, usar estratégias para criar outras atividades a partir disso. Qual a configuração de mão que a gente escolheu aqui? Quais outros sinais a gente pode lembrar? Que vocês lembram que de itens de supermercado? Vai explorando isso com os alunos e vai criando mais possibilidades com os jogos, tá? Com esse jogo. Já trabalhou, né, nesse exemplo a Libras. Na língua portuguesa, a mesma coisa. Você pode continuar nessa categoria aí de produtos de supermercado. Vamos fazer a lista dos produtos que nós temos ali na roleta, que nós usamos no jogo. Quais são? O que a gente usou? Vamos registrar? Vamos criar, então, um texto também a partir desse vocabulário? O que a gente pode pensar? Quais as frases que a gente criou em Libras que a gente pode transcrever para o português? Como que elas ficariam, essas frases em língua portuguesa? E você vai ampliando as estratégias possíveis de trabalho. E isso é algo que o professor ouvinte e o professor surdo podem fazer de forma articulada na sala de recurso. Um outro exemplo que eu quero apresentar para vocês é a importância de vocês lembrarem que precisa ser visual, muito visual, né? O que o aluno surdo vai sempre retomar. Então, aqui a gente tem um exemplo da tabela periódica, eu vou mostrar aqui. Esse material o professor surdo elaborou, apresentando todos os sinais da tabela para o aluno que está no ensino médio. Esse é um material que ele pode voltar várias vezes a consultar, né? Porque vai precisar, e ele pode utilizar sempre. Veja que ficou bem visual toda a explicação do professor. Olha como o professor surdo fez.
foram 2 exemplos de atividades que dá para a gente fazer na sala de recurso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tchau, tchau!